Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Programação em C. E hoje a gente vai estar vendo sobre matrizes. Então, como vocês podem ver, eu fiz um código aqui para imprimir uma matriz na tela. E explicando primeiro o que é matriz. Matriz são uma junta de linhas e colunas que vão formar uma grade em que a gente vai poder trabalhar utilizando ela. Aqui vocês podem ver uma matriz bidimensional, em que eu criei aqui uma 10 por 10 e uma deles exibir 10 por 10 também. E como vocês podem perceber, a matriz ela sempre vai estar começando do número zero. Então ela vai começar do zero e vai ir até a quantidade de linhas ou colunas que vocês determinaram. Então, pessoal, agora eu vou ensinar vocês a atribuir valores para essas matrizes. Então aqui a gente tem do jeito manual e utilizando funções. Primeiro do jeito manual, vocês vão utilizar o sinal de igualdade. Depois do sinal de igualdade, vocês vão utilizar chaves e entre essas chaves e utilizando vírgulas, vocês vão colocar qual valor vocês querem atribuir para qual posição da nossa matriz. Então aqui para a posição zero a gente tem 1, posição 1 a gente tem o 2 e por aí vai. E a gente vai checar aqui utilizando o printf. Na posição zero a gente pode ver que é o valor 1, posição 5 a gente pode ver que é o valor 6 e na posição 9 a gente pode ver que é a última posição da nossa matriz é o valor 10. Para matrizes bidimensionais é um pouco diferente. Vocês vão colocar, do mesmo jeito que vocês criam funções, a gente vai colocar entre chaves e dentro dessas chaves e utilizando vírgulas entre os nossos blocos aqui, a gente vai colocar os valores das nossas linhas e colunas. Então aqui, vamos chamar, por exemplo, o valor de nossa matriz. A gente colocar aqui, matriz, na nossa linha 2 e a nossa coluna 1. A gente vai ter o valor 8, que no caso é esse aqui, posição 2 da nossa linha e coluna 1. Então, pessoal, vocês podem perceber que esse método ele é um pouco imprático porque gasta tempo e muitas vezes vocês vão querer atribuir o valor para os seus vetores e matrizes durante a execução do código. Vocês vão utilizar o scanf e o nosso laço de repetição for. Aqui a gente tem uma variável inteiro que é igual a zero, que ela vai repetir a total quantidade de vezes da matriz, ou seja, ela vai se repetir 9 vezes, e a gente vai adicionar 1 para a nossa variável i. A gente então vai criar uma função scanf, vai ler o tipo de valor da nossa matriz, que no caso é inteiro, porcentagem d, utilizar o e-comercial e a gente vai colocar nosso vetor e dentro do colchetes a gente vai colocar a nossa variável i. Vocês podem ver que ela vai acompanhar a nossa matriz durante todo o processo. Como ele começa com o valor zero e vai aumentando de um por um até chegar ao valor máximo da matriz, ele vai acompanhar por todo o processo e vai atribuir os valores enquanto a gente quiser aqui. Então, a gente pode ver, se a gente for digitar 1 aqui, eu coloquei o printf para a gente poder checar qual valor que está sendo atribuído, foi o valor 1. Valor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Fechou a nossa matriz. A gente também pode ver se foi executado a partir de outro laço de repetição for, só que dessa vez vamos tirar o scanf aqui para ele não ler de novo. E vamos colocar um tá barra t para ele dar um espaço toda vez. Vamos colocar aqui o valor de nossas matrizes. Aqui, ó, vocês podem ver que o valor foi atribuído para elas em suas respectivas posições. Então, pessoal, para a gente trabalhar com matrizes bidimensionais, a gente vai estar utilizando dois laços de repetição for. Um laço de repetição vai estar dentro do outro. A gente criou aqui o nosso laço de repetição com uma variável nomeada de j e outro com variável nomeada de i. Então, para vocês perceberem a lógica, na primeira vez que ele rodar o laço for, a variável j vai se manter e dele vai rodar o nosso outro laço for com o nome i. Então ele vai passar três vezes diferentes por diferentes linhas, mas a coluna vai se manter a mesma. E daí ele vai passar outra vez e vai passar pelas mesmas linhas, mas a nossa coluna vai ser diferente. Ele vai passar outra vez, nossa coluna vai ser outra e as linhas vão ser outras. Então ele vai acabar completando um 3x3 completo. E a gente colocou aqui embaixo o nosso laço de repetição for também, só que dessa vez para imprimir essas nossas variáveis, para a gente ter certeza de que deu certo o nosso processo. Então aqui ele vai seguir a mesma lógica, só que a gente colocou ao invés de escanear, né, o que a gente está colocando
de entrada, ele vai printar, e fora do laço aqui eu coloquei um /n para a gente poder ter os espaçamentos e não acabar se confundindo. Deixa eu colocar um vírgula aqui e vamos tentar rodar o código. Aqui. Vamos dar o primeiro de 3, 4 e 5, o outro de 4, 3 e 5 e o outro de 5, 3 e 4. Então aqui, ó, ele imprimiu do jeito que a gente colocou aqui. Por hoje é isso. Hoje a gente viu sobre como criar matrizes e como trabalhar com elas utilizando os laços de repetição for. A gente vai ficando por aqui e vejo vocês na próxima aula.